Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um filme do quadro Sessão Trash e dessa vez eu vou falar sobre A Prova de Morte. Vamos lá? Conforme prometido aqui no canal, hoje eu vou falar sobre o filme A Prova de Morte, que vem do projeto Grindhouse, de Robert Rodrigues e Quentin Tarantino. Dois grupos de mulheres são perseguidos em momentos diferentes por um dublê cheio de cicatrizes que usa seu carro à prova de morte para executar seus planos assassinos. Desse projeto, esse é o primeiro, A Prova de Morte, depois vem o Planeta Terror. Inclusive, nesse filme, ele aparece algumas cenas e alguns personagens do filme Planeta Terror, então ele antecede. Ele foi o filme menos bem sucedido do Quentin Tarantino, inclusive ele demorou 3 anos para chegar no Brasil. Então a gente vai acompanhar a história do Stuntman Mike, que é o dublê Mike, ele se chama assim, ele fala que ele é um dublê, e ele anda num carro que ele mesmo fala que o carro é a prova de morte, que é um carro que ele usa nos filmes dele, e ele fica perseguindo um grupo de 3 mulheres, começa aí ele atrás dessas meninas, então elas param para lanchar, para beber, e ele tá sempre atrás delas, e ele fica provocando elas o tempo todo. E uma dessas meninas é muito famosa, ela tem um programa de rádio, e aí no final, que ele consegue provocar e tudo, e quando elas vão embora, ele acaba batendo, colidindo com elas e matando. Depois se passam muito tempo depois, e aí o filme dá um salto temporal, e aí a gente vai acompanhar mais uma vez 4 garotas que a mesma história. Ele vai perseguindo elas, aquela coisa toda, até tentar matá-las no final. Então o filme, eu percebo assim que ele é um pouco da história do machismo versus feminismo, porque aqui a gente vê um cara extremamente misógino, que ele tenta provocar essas meninas, parece que ele sente prazer em ter essas meninas ali, a companhia delas, mas em contrapartida ele quer mostrar quem é o alfa ali dentro. Então ele vai, quer passar o carro em cima delas, quer provocá-las o tempo todo, então ele fica ali o tempo todo acelerando o carro para elas verem, aquelas mulheres achando ele extremamente grotesco, um velho babão, vamos dizer assim, e ele no final tenta acabar com elas. E a questão do feminismo também, porque explora isso de uma forma muito interessante, mostrando que essas primeiras meninas não conseguiram derrotá-lo, né, vamos dizer assim, e a segunda, elas já são umas meninas mais empoderadas, mais fortes, inclusive 2 delas são dublês, e elas conseguem acabar com ele. E conseguem entrar nessa brincadeira dele. Então é um filme muito interessante por esse aspecto, mas em contrapartida é um filme que ele desanima um pouco pela questão do excesso de diálogos. Então o filme, ele começa aí com essas meninas conversando o tempo todo, falando o tempo todo. Isso é uma coisa muito demorada e é uma coisa assim que vai causando agonia realmente, porque eu acho que ele podia ter levado mais para o lado da ação e ter deixado essa parte da fala, da linguagem. A gente entende que esse filme é uma homenagem, né, como eu falei, aos filmes dos anos 70, os gores, os trash, terror da época, e ele quis fazer essa brincadeira, mas eu acho que ele acaba excedendo muito e o filme torna-se lento por conta disso. Então a gente tem esse excesso de diálogos entre essas meninas, para depois ter essa cena de ação, que é muito compensatória, e aí volta para essas outras meninas depois desse salto temporal, e elas vêm com aquele diálogo, 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 para depois ter a cena final, que também é extremamente compensatória. Então o que eu acho que salva no filme são essas 2 cenas de ação, que elas vão balancear esse longa e vão trazer adrenalina, muito terror, muito gore, e é uma cena muito bem feita, mais uma vez aplaudindo os efeitos práticos. Acho que Tarantino e Robert Rodrigues aí conseguiram trazer muitos efeitos interessantes, e são cenas que incomodam, porque é uma batida de carro e ele mostra em câmera lenta o que aconteceu com as meninas. Então, assim, tem que ter estômago para assistir. E ele é muito mais violento, que apesar do Planeta Terror ter muito mais gore, muito mais morte, eu acho que esse aqui é muito mais violento. Então tem que ter sangue frio para assistir, mas é muito interessante, assim, para a galera que é fã de terror, fã de body horror, de gore, vai ficar encantado com essa cena. Eu acho que é por isso que ele tem uma nota boa,
assim, inclusive eu dei uma nota boa por conta disso, né? Por conta dessas duas cenas que conseguem trazer uma coisa muito incrível para o filme. Kurt Russell está incrível no papel dele, né, desse dublê Mike. Ele traz essa psicopatia, essa insanidade o tempo todo. Então o olhar dele o tempo todo está transmitindo essa insanidade, essa perversidade, esse olhar de, né, tô escondendo alguma coisa, tô aqui desafiando essas meninas. Então é muito interessante, a gente consegue captar isso muito bem. As meninas, assim, pra mim não fede, não cheira. Apesar delas também trazerem alguns momentos interessantes. A única aqui que a gente conhece realmente, que é famosa desse grupo todo, é a Rosario Dawson, que ela faz parte desse grupo, dessas meninas, parte 2 aí. E ela tá interessante aqui, porque ela também traz essa coisa de uma menina que o tempo todo tá mostrando, pela história dela, pela conversa dela, que é uma menina que tem medos, que é uma menina frágil, que é uma menina dependente, e de repente no final ela toma uma proporção totalmente diferente, e ela é a badass do final. E diferente dos filmes do Tarantino, se a gente lembrar aí, por exemplo, de Kill Bill, lembrar de Bastardos Inglórios, entre outros, aqui o diálogo tem um peso muito grande, então igual eu falei, né, o filme, vamos dizer que 80% do filme é diálogo puro, e pode incomodar às vezes, mas que tem alguns diálogos que são interessantes sim, a gente não pode descartar essa ideia de que alguns diálogos são fortes, interessantes, para dar esse ar do feminismo versus machismo, mas que pode exceder, eu acho que excedeu e acabou atrapalhando um pouco o ritmo do filme. E aqui também a gente consegue tirar muitas referências de filmes do próprio Quentin Tarantino, entre outros, então a gente vai conseguir pegar bastante coisa aí no meio. E aqui também o Quentin Tarantino faz aquela brincadeira do rolo de câmera para dizer que é um filme antigo. Então, por exemplo, tem uma cena em que uma das meninas vai dançar pro dublê Mike e tem um corte, como se fosse assim, o rolo de filme acabou, troca aí. Então fica aquele chuvisco também o tempo todo, o que eu acho que fica muito interessante, eu gostei da proposta. E a última cena é o deleite à parte, porque nós temos uma perseguição de carro insana e que é muito bem feita, e aqui a gente vê realmente que foi feito com efeitos práticos, se tiver CGI é muito pouco, então a gente vê aquela corrida, a batida de carro o tempo todo, e essas dublê, e de repente, né, o jogo vira, porque o que é interessante é isso, porque no início é a perseguição do dublê nas meninas, então é como se elas fossem frágeis naquele momento, e ele tá ali tentando matá-las, e de repente o jogo vira, elas tomam um poder, elas tomam um ódio mortal deles, e o feminismo domina ali, e elas que vão atrás dele até tentar matá-lo. Então é muito interessante essa cena, a primeira é muito boa, como eu disse, né, que ele bate o carro de frente com as meninas, porque é uma cena que passa em câmera lenta e mostra a morte delas. Então, pela questão do gore e dos efeitos práticos, é muito intenso, muito massa, mas essa segunda, ela dá aquela adrenalina total dessa perseguição de carro, e é uma cena que não é rápida, ela é demorada, então o que valeu a pena, como eu falei, né, no primeiro ato, a gente tem excesso de diálogos e uma pequena cena de ação. No segundo, a gente tem menos diálogos e mais aquela cena de ação eletrizante. E essa homenagem que Quentin Tarantino e Robert Rodrigues estão fazendo, né, o Grindhouse, é essa homenagem da década de 70, em que os filmes tinham muito essa questão da exploração sexual, muita questão da rivalidade, de violência, drogas, monstro, entre outras coisas, e que eram filmes de baixo orçamento. E a brincadeira também que Quentin Tarantino trouxe, a questão dos carros, então são dois carros antigos que surgiram nos anos 60, então faz essa brincadeira da rivalidade de dois carros da época antiga, que dá um sinônimo de atitude, velocidade e individualidade. E também essa brincadeira, né, do carro branco e do carro preto, brincando, assim, determinando quem é o bem e quem é o mal aqui no filme. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 7. Para os fãs de Quentin Tarantino, mais um filme que eu super recomendo para quem gosta desse tipo de filme, estilo Grindhouse, que são filmes antigos, filmes que abusam da comédia, da violência, do sexual, e aqui ele traz isso de uma forma muito intensa. O filme é dividido em duas partes, então a gente tem excesso de diálogos aqui na primeira parte, o que pode desmotivar muito
a experiência de assistir esse filme, mas dá um crédito aí, porque essas duas cenas de ação, elas são bem intensas, são muito boas e muito bem montadas, e eu tenho certeza que para os fãs de Tarantino é de encher os olhos, e vão gostar bastante por conta disso. Apesar de ser considerado o pior filme do Quentin Tarantino, eu acho que ele tem o seu mérito sim, ele tem o seu poder dentro dessa proposta dele de trazer uma brincadeira com os filmes antigos, Grindhouse. Então eu acho que vale sim a pena conferir. A Prova de Morte está disponível na plataforma MGM ou para aluguel em outras plataformas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você que é fã de Quentin Tarantino, já assistiu A Prova de Morte ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!